Sob o comando de César, todos os necromantes avançaram ferozmente. Olhando para as massas escuras voando em sua direção, Xianbai não recuou. Ele disse para as pessoas atrás dele: não deixem esses caras causar mais caos. Limpe-os. Neste momento, os outros já estavam cheios de força, seguindo Ilmo para apoiá-la pela retaguarda. Mestre Bai, estamos aqui para te ajudar. Não saia correndo sozinha assim. Os necromantes voaram para bloquear seu caminho. Ilmo os olhou com raiva, seu olhar cheio de poder. Vocês acham que podem me capturar apenas com seus números? Muito bem, venham todos de uma vez. Ela brandiu sua espada, um corte irradiando com um deslumbrante brilho dourado varrendo tudo. Essa luz envolveu todos os necromantes à sua frente. Em pouco tempo, ela havia aparecido diante de César. Para sua surpresa, assim que Ilmo terminou de entoar, espadas como raios de sol voaram em sua direção para atacar. César olhou para as luzes douradas cintilantes, momentaneamente apavorado. De fato, uma técnica complexa. Para mim, esse tipo de mestre ainda é inútil. Apesar de dizer isso, ele rapidamente se moveu, desviando dos ataques de Ilmo. Observando os golpes poderosos e algumas espadas o perseguindo de perto, não pôde deixar de sentir medo. Eu sempre fui apenas um esqueleto, nunca experimentei a sensação de ser perseguido por ninguém. Mas agora, quando ele viu aquelas espadas o perseguindo, finalmente entendeu como era ser perseguido por outro. Ele nunca esperou que essas espadas pudessem caçar um alvo. Ilmo acenou suavemente com a mão, controlando as espadas para seguirem de perto César. Um sorriso apareceu involuntariamente em seus lábios. É inútil correr, isso não trará nenhum benefício. Não importa quão longe você fuja até os confins da terra, minhas espadas ainda encontrarão você e o perseguirão, então elas o derrubarão. Ela riu suavemente, seu olhar gelado. Oh não, eu deveria dizer que elas atravessarão seu pescoço ósseo, isso é mais preciso. Parece que você ainda não percebeu, não é, pobre esqueleto? Sua velocidade está diminuindo. César, ouvindo isso, ficou cheio de dúvidas. Estou diminuindo a velocidade? Que piada ridícula! Minha energia ainda é abundante. Não me sinto cansado nem um pouco. Enquanto ainda estava cético, as luzes douradas o alcançaram. Elas perfuraram todo o seu corpo esquelético. Um líquido, inexplicavelmente presente em seus ossos, jorrou. O dano contínuo impediu César de voar novamente, e ele caiu ao chão. Seu corpo esquelético tremia violentamente. Em sua túnica branca, várias manchas vermelhas haviam aparecido. Ele sussurrou, incrédulo e cheio de ódio: droga! Por que estou ficando mais fraco? O esqueleto disse: eu ainda deveria estar cheio de energia, não deveria. César pensou consigo mesmo, seus olhos brilhando com suspeita. Poderia ser que a velocidade de ressurreição do exército dos mortos-vivos seja rápida demais? Então eles estão consumindo energia demais? Mas mesmo assim, sua energia ainda deveria ser suficiente para eu lutar, certo? Vendo César teimosamente se recusando a aceitar a realidade, mesmo cercado pelas forças aliadas, ele ainda lutava desesperadamente, tentando resistir. Bai Ilmo avançou, sua voz fria ecoando: olhe de perto, você idiota tolo que se recusa a acordar. Seu exército de mortos-vivos em breve se tornará um tesouro para recarregar Xianbai. Usando a atração infinita da escuridão para sifonar energia de seus soldados mortos-vivos, e então reabastecendo-a com a graça da luz, distribuindo essas fontes de energia para as forças aliadas. Este é o plano de Xianbai. Você está usando sua própria energia para cavar sua própria cova. Ao mencionar Xianbai, neste momento, ele estava aproveitando o poder do buraco negro, toda a energia dentro da barreira ao redor estava sendo sugada e absorvida. Ao testemunhar essa cena, César sentiu que as palavras de Bai Ilmo se tornavam cada vez mais razoáveis. Mas mesmo assim, ele se recusou a admitir a derrota. Seus olhos verdes confiantes se transformaram em um vermelho ardente cheio de raiva. Espere um minuto. Eu ainda nem entrei no campo de batalha. Ele gritou, sua voz cheia de indignação.
Por que você está me empurrando ao limite tão cedo? Você é tão cruel. Bai Ilmo estava lá, seu olhar frio fixado em César, incapaz de suportar mais seu tom seco e obstinado. Sem hesitar, ela balançou sua espada de forma decisiva, cortando direto através de seu corpo. A cabeça adornada com uma coroa de espinhos de ouro caiu ao chão, eventualmente se acomodando aos pés de Bai Ilmo. Uma voz fraca, mas ressentida, emanou daquele crânio: eu não estou disposto. Ainda não liberei todo o meu poder. Olhando para os restos esqueléticos diante dela, Bai Ilmo sorriu, decidindo provocá-lo para sua própria satisfação. Em vez de pisar nele para esmagá-lo, ela fez algo inesperado. Removendo seu pé do sapato, ela levantou seu pé macio e o colocou bem na cavidade de seu olho. Sua voz era gelada, cheia de zombaria. Que pena, parece que você ainda se recusa a morrer. Eu pensei que não teria outra chance de lidar com você. Do ponto de vista de César, a cabeça esquelética não pôde deixar de corar, uma reação estranha para um ser desprovido de carne e sangue. Sua voz ficou confusa e hesitante: você. O que você está planejando fazer? Minha cabeça é dura, sua carne macia consegue suportar ser colocada aí? Bai Ilmo não respondeu, seus olhos cheios de desprezo. Inabalável, ela pisou friamente com seu pé. Craque! A cabeça esquelética se estilhaçou, os fragmentos de osso se transformando em poeira que flutuava no ar. Simultaneamente, o exército de necromantes controlados por César se dissipou como fumaça, deixando para trás um campo de batalha silencioso e desolado. Assistindo os fantasmas gradualmente desaparecerem, Bai Ilmo suspirou aliviada. Ela murmurou, como se falasse consigo mesma: parece que desta vez realmente acabou. O monstro crânio está morto, e o exército dos mortos se transformou em poeira também. Xianbai, deste lado, viu-a atuar tão bem e imediatamente ofereceu elogios, um sorriso brilhante brilhando em seus lábios: muito bem, mestre Bai. Esta é a primeira vez que ressoamos energia juntos, e o efeito é tão bom. Agora você é verdadeiramente meu valioso assistente. Ao ouvir os elogios junto com aquele sorriso, Ilmo corou timidamente. Seu olhar se tornou brevemente tímido enquanto ela o olhava, mas então, inconscientemente, ela quebrou em um sorriso raro, um sorriso extraordinariamente fofo, mais bonito do que um anjo. A energia de Xianbai deve ser realmente extraordinária. Ela disse suavemente, sua voz gentil: não só você me ajudou a dominar o voo imortal com espada, mas também me permitiu entrar em um reino diferente. Sua energia poderosa, mas calorosa, sempre me atrai. A sensação de ressonância perfeita. É precisamente o que aconteceu na noite em que você quebrou aquele tabu. Ao falar até este ponto, seu corpo todo tremia involuntariamente, sua expressão mudou, e seu olhar se tornou confuso. Foi realmente incrível. Aquela cena ainda permanece vívida em minha mente. Toda vez que penso nisso, meu coração dispara incontrolavelmente. Xianbai fez uma leve pausa. Ele percebeu que algo estava errado, suas palavras se tornaram gaguejadas. Espere um minuto, Ilmo. Você não está pensando em aquilo, está? Ilmo respirou fundo, seus olhos de repente brilharam, e seus lábios se curvaram levemente. Isso mesmo, Xianbai. Agora. Eu quero estar com você. Ouvir ela dizer isso, ele involuntariamente corou: estamos fazendo isso aqui agora? Ou você pode esperar um pouco e continuaremos quando voltarmos? No entanto, seus braços estavam firmemente segurados por Lilith Zhaoping. Ambas estavam usando a técnica espremer toranja ao seu lado, e ele instintivamente se sentiu envergonhado, evitando seus olhares. Realmente não é conveniente em um lugar lotado, mas assim que chegarmos em casa. Vai ser muito difícil, disse Lilith, acenando com a cabeça em concordância. Isso mesmo. Zhaopinger interveio: Xianbai, nos fazendo sentir desconfortáveis assim, você tem que assumir a responsabilidade, ok? Xianbai olhou para as duas garotas, sentindo-se confuso. Pinguier, Lilith. Por que vocês duas estão reagindo assim também? Yan e Wizons é que então falaram: Xianbai, olhe ao seu redor.
Não somos só nós que estamos reagindo aqui. Ma Fei acenou em concordância, dizendo, isso mesmo. Su Xianbai deve nos dar uma explicação clara. Feng Mian suspirou levemente e disse a Ma Fei, você não precisa adicionar mais causa a isso. Nesse momento, Zhan Tiandu deu um passo à frente e sugeriu, pessoal, não se apressam assim. Eu já vi essa cena muitas vezes, eu tenho uma solução. Incerto sobre o que as garotas haviam se unido para fazer, ele de repente notou que o espaço estava cheio de corações flutuantes por toda parte. Testemunhando a cena diante de si, Ma Fei compreendeu um pouco o problema. Seu rosto ficou vermelho enquanto exclamava, esta cena é tão intensa. Feng Mian ficou atônito ao seu lado, sua expressão não era muito melhor. Ele olhou para Ma Fei e então fez uma pergunta, a solução de Zhan Tiandu é apenas isso? Após um momento de intimidade, Zhan Tiandu parecia satisfeito, lambendo levemente os lábios de forma sedutora. Ele olhou ao redor e disse, então, senhoras? O que todos acham? Certamente vocês estão se sentindo confortáveis agora, certo? Bai Ilmo mordeu suavemente a ponta do dedo, suspirando enquanto dizia, acredito que minha presença aliviou bastante as coisas. Embora cada um de nós beijar Xianbai possa realmente atender à necessidade imediata, em termos de estratégia a longo prazo, isso não é sustentável de forma alguma. Uma vez que esta batalha termine, eu devo voltar e ficar com Xianbai por 7 dias e 7 noites. O rosto de Xianbai agora estava coberto de marcas de batom, e ele finalmente soltou um suspiro. Em seu coração, ele pensou, uma forte conexão energética é de fato poderosa, mas os efeitos colaterais são bastante grandes. Felizmente, minha resistência é abundante, então não haverá grandes desastres. Essa tática deve ser usada com cautela. Enquanto isso, Drácula e Wu Yui estavam conduzindo 2 repórteres pela cidade para filmagens ao vivo. Enquanto trocavam algumas palavras breves, ambos pararam de repente, seus olhos afiados olhando para a frente, prontos para enfrentar o que quer que viesse em seu caminho. Wu Yui anunciou, você consegue sentir? Algo está se aproximando. Drácula olhou para o estranho que se aproximava, dizendo suavemente, está tudo bem, de qualquer forma, não é nada grandioso. Qualquer coisa abaixo de 2 ou 3 pode ser resolvida. De repente, do prédio adjacente apareceu uma criatura do tamanho de uma cobra, mas suas escamas se assemelhavam às de um dinossauro. Ela abriu a boca larga e lançou-se diretamente em direção a Drácula. Os enormes e robustos dentes da criatura se abriram, com a intenção de devorar Drácula inteiro. Mas, estranhamente, Drácula não mostrou sinal de desvio, apenas uma nuvem de poeira girando ao redor de seus pés. Momentos depois, o monstro mordeu seu pescoço, engolindo-o completamente. Wu Yui, segurando um cachimbo, olhou com os olhos arregalados para a cena bizarra que se desenrolava diante dela. O que você está fazendo, Drácula? Ela perguntou, sua voz cheia de espanto. Atrás dela, os repórteres assustados tremiam, alguns paralisados no lugar. Uma pessoa se manifestou, com os olhos ainda fixos na criatura gigantesca. Drácula foi comido por aquela enorme cobra. Não pode ser verdade, certo? Se for o caso, não vamos morrer junto com ele? Depois de devorar Drácula, a enorme cobra revelou toda a sua grandeza, seu corpo longo e colossal em exibição. Seu forte sibilo reverberou, sacudindo o próprio espaço ao seu redor. Inesperadamente, uma garota apareceu no topo da grande cobra, olhando para as pessoas abaixo. Ao encontrar seu olhar, ela foi direto ao ponto. Ela disse, você pode ficar tão calmo ao ver a Titã Python e eu? É raro encontrar tolos como você. Você é o Drácula que derrotou e cativou a todos? Wu Yui exalou uma leve nuvem de fumaça branca e respondeu friamente, não esperava isso, vocês, friéis, têm algum charme, hein? Mas parece que você interpretou algo errado. Quem derrotou o cara que atraiu toda a multidão não fomos nós, mas quem seu animal de estimação acabou de engolir. Representante do Rei Estelar, o Guarda Estelar número 3, Drácula. Ela fez uma pausa por um momento, olhando para a enorme serpente que estava com a boca aberta.
A cobra inflava suas bochechas, chorando e abrindo a boca desesperadamente. À medida que aquela grande boca se abria, um enxame de morcegos saía, tão numeroso que era impossível contar. Vendo a quantidade de morcegos saindo da boca de sua chefe, Medusa ficou levemente surpresa. Por que há tantos morcegos? Ela ponderou sobre essa pergunta, então de repente se virou e percebeu a mudança. Drácula é o Batman? Antes que pudesse reunir seus pensamentos, Drácula, em um traje vermelho, apareceu bem na frente de Medusa. Ele disparou uma poderosa explosão de energia em direção a ela, sua voz fria ecoando: Fries, renda sua vida agora. Medusa rapidamente girou, torcendo-se graciosamente no ar, desviando com uma destreza extraordinária. Ela se movia leve e elegantemente, fazendo com que tanto sua rotação quanto suas longas e suaves pernas tocassem o chão, exalando uma beleza cativante. Nesse momento, ela começou a ficar cautelosa em relação a Drácula. Então você é um vampiro? Medusa disse, seus olhos cheios de vigilância. Além de ser um ser sobrenatural do sistema mitológico que luta, esta é a primeira vez que vejo algo assim. Drácula permaneceu firme em meio aos detritos que caíam, respondendo de forma despreocupada: é mesmo? Você realmente é uma pessoa com rica experiência. Ele olhou para Medusa e percebeu a diferença. Esta mulher, numa situação nada desfavorável como esta, desvia habilmente meus ataques. Ela não é como os sacerdotes anteriores. Yui ficou embaixo, exalando fumaça enquanto se sentia tenso. Drácula, você deve ter sentido também, certo? Aquele cara não é simples, você precisa ter muito cuidado. Todo o espaço de repente caiu em silêncio, com apenas o forte cheiro de pólvora permanecendo, cada som se tornando realmente fraco e suave. No entanto, a dupla de repórteres causou uma agitação, atraindo atenção. O camerama estava suando, seu corpo tremendo enquanto lutava para capturar as imagens, enquanto a repórter feminina comentava em voz alta: a realidade é muito brutal. Drácula conseguiu sair ileso da barriga da cobra gigante, ele escapou intacto, sem um arranhão. A mulher de seios fartos à sua frente parece estar aterrorizada pelo nosso Drácula, também. Ouvir o comentário falso deixou Medusa infeliz. Ela se virou para olhar para a repórter e disse a Drácula: eu odeio os mais barulhentos. Drácula, você poderia se ausentar por um momento? Yui percebeu que a situação estava saindo do controle e olhou preocupado para o casal de repórteres. Você é um idiota, deveria estar se escondendo no canto tirando fotos secretas. Por que está tentando narrar de repente? Está com medo de perder o show ou algo assim? Medusa, montada em seu chefe, avançou com uma aura feroz para intimidar a repórter, dizendo: preciso lidar com esses barulhentos um pouco. Vendo os chefes correndo em direção a elas, a repórter ficou alarmada, suas extremidades se endureceram e seu corpo não conseguiu se mover, como se estivesse paralisada de medo. Oh não, aquele cara está vindo em nossa direção. Eu só queria torcer por Drácula. Oh não, eu ainda não expressei tudo para ele, talvez eu tenha que encontrar meus ancestrais já? No entanto, após um longo tempo, não houve dor, e ela não se sentiu atacada. Quando a repórter abriu os olhos, viu Drácula em frente a ela. Ele estava destruindo, usando magia para bloquear o ataque de Medusa. Ele disse friamente: ela é minha. Ninguém é permitido tocá-la, exceto eu. A repórter não conseguiu esconder sua empolgação ao ouvir o discurso de Drácula, sentindo-se tão emocionada que suas mãos tremiam e ela deixou o microfone cair no chão. Seu corpo todo balançava, e sua mente começou a voar alto e longe com o vento. Quão especial! Poder dizer isso na frente da câmera, afirmar que ele é meu. Poderia isso ser uma declaração de amor? O mundo todo agora sabe, geralmente mantendo uma postura séria e cautelosa, mas no momento crucial, ele pessoalmente veio me salvar. Poderia realmente ser amor? A repórter continuou a pensar fervorosamente: eu já pensei sobre isso, uma vez que ele derrote aquela bruxa de seios grandes, nós vamos nos casar imediatamente. Quero dar tudo a ele, então ele deve aguentar firme. Não posso esperar mais. Drácula estava segurando sua posição quando sentiu que o olhar da repórter estava um pouco estranho, fazendo sentir um leve calafrio.
meu Deus, se possível, por favor, guarde essa dignidade sua para mim. Ele pensou consigo mesmo. Medusa estava ao seu lado, ouvindo aquela declaração, acenando com a cabeça com uma expressão de desgosto. Parece que sinto o cheiro azedo do amor aqui. Posso concordar em esperar por vocês 2 minutos, vocês podem chegar a uma conclusão sobre este romance agora. Se for mais tarde, a oportunidade terá ido. Drácula mostrou um leve desapontamento e disse, você deveria parar de tagarelar, está se tornando um pouco intrometido. Com isso, Drácula se transformou em milhares de morcegos, voando para atacar a colossal cobra. Ao olhar para o enxame de pequenos morcegos diante de si, a cobra parecia perceber vagamente o perigo ao ver cada morcego pousar, morder e rasgar cada pedaço de carne e cada última gota de sangue. Quando percebeu, já era tarde demais. Nesse ponto, a cobra ficou apenas com um esqueleto branco e desidratado. Com um rosto bonito, Drácula declarou decisivamente, como líder do Lugar das Estrelas, minha responsabilidade é reviver a humanidade. Não estou interessado nas trivialidades do romance. Essas palavras afiadas deixaram a repórter surpresa, acabei de ser rejeitada? É o fim. O cinegrafista deste lado tinha um pensamento diferente. Olhando para o esqueleto branco limpo como se fosse fossilizado, ensopado de suor, ele de repente se sentiu tenso, uma cobra tão grande foi reduzida a um esqueleto em um piscar de olhos. O enxame de morcegos de Drácula é tão temível assim? O Yui não estava menos tensa, não pode acabar tão facilmente. A primeira não é tão simples quanto ela se apresenta. Medusa moveu-se com a velocidade de um relâmpago, e ela rapidamente se aproximou de Drácula. Embora ele acompanhasse sua velocidade, descobriu que era difícil defender-se contra os contra-ataques dela. Quando seu oponente se preparou para desferir um golpe baixo, Drácula corou inconscientemente, recuando na tentativa de manter distância dela, como se estivesse escondendo algo. Seu peito se elevava, seu rosto estava corado e sua respiração tornou-se mais curta e rápida. A repórter feminina notou a série de reações incomuns de Drácula e ficou completamente surpresa. Por que Drácula está corando assim? Esta é a primeira vez que vejo essa expressão nele. Poderia a pancada anterior realmente tê-lo ferido? Ou é possível que aquela mulher morta-viva voluptuosa tenha usado uma técnica sedutora para atrair homens? Mas a mulher serpente Medusa fez uma afirmação que deixou todos perplexos, embora essa emoção seja um tanto inferior à minha, tenho minhas suspeitas. Drácula, você é uma mulher. Essa declaração final causou um alvoroço entre os espectadores. As mulheres mais velhas começaram a avaliar, não é de se admirar que ele tenha estado vestindo roupas tão largas. Acontece que ele estava escondendo seu verdadeiro corpo. Sempre disse que Drácula carecia de masculinidade. É realmente inesperado que ele seja uma garota. Estavam discutindo, por que Drácula quer esconder sua identidade? Quem sabe que ele é o Rei das Estrelas, mas não pode enfrentar honestamente seu povo? Como podemos confiar nele? A tia repórter não conseguiu mais suportar, ela desabou no chão em choque, uma Drácula feminina? Como ele pôde nos enganar assim? Eu o amei secretamente por tanto tempo, e ainda assim não percebi isso? Ele era apenas um cara bonito de coração caloroso, não uma mulher de jeito nenhum. O Yui, ao seu lado, viu que a verdade estava se revelando gradualmente. Olhando para a expressão de todos, ela podia adivinhar um pouco, se for uma mentira, eventualmente será exposta. Eu só não esperava que isso acontecesse bem diante da câmera ao vivo para o mundo todo ver. O Lugar das Estrelas deve estar fervilhando de notícias agora, e eu sinto um pouco de pena dela. Para alguém que se importa com dignidade como Drácula, ela conseguirá suportar essa pressão? Medusa, após expor o verdadeiro gênero de Drácula, mostrou-se empolgada. Por que esconder sua identidade feminina? Você deve ter alguma dificuldade não contada, certo? Uma figura tão bonita como a sua está completamente oculta por roupas, é uma pena. Por que não me deixa ajudar a tirá-las? Ao ouvir essas palavras, Drácula de repente recusou, tirar minhas roupas? Você tem coragem para fazer isso?
Medusa olhou intensamente para Drácula e disse: Eu posso sentir seu coração instável, há até uma ponta de hesitação. Você está se sentindo culpado, Drácula. Depois disso, ela pisou firme no chão e avançou em direção a Drácula, voando e entoando um feitiço, criando um círculo mágico no ar. Nesta aparência, você simplesmente não pode me deter. Dizendo isso, ela rapidamente convocou as enormes criaturas serpenteantes. Essas cobras avançaram ansiosamente em direção a Drácula, tentando mordê-lo. Embora Drácula fosse ágil e desviasse rapidamente das mordidas mortais, evitar o ataque da cobra o levou diretamente para o perigo. Assim que ele escapou da perseguição letal das cobras, foi apanhado diretamente por um feitiço paralisante. Medusa apareceu de repente atrás dele e disse: Essa sua postura indecisa não deveria estar presente em uma batalha, esta partida é certamente sua para perder. Com isso, Medusa agarrou o casaco de Drácula, puxando-o resolutamente apesar dos apelos de Drácula. No momento em que a camada externa foi removida, embora Drácula tivesse antecipado isso, ele ainda ficou surpreso. Sob o casaco vermelho havia outra vestimenta vermelha, no entanto, em vez de um grande tecido fluido que escondia o que estava por baixo, essa roupa vermelha acentuava todas as curvas perfeitamente proporcionais, ainda mais precisas do que antes. De um rapaz bonito com uma aparência incrivelmente atraente, ele se transformou em uma linda garota que todos, incluindo Medusa, tiveram que admitir. Mas desta vez, aquele cara bonito se transformou em uma garota tímida, acompanhada por uma aparência incomumente atraente. No momento em que ele foi completamente exposto, Drácula ficou totalmente atordoado, seus braços e pernas se movendo desajeitadamente de vergonha. Oh não! Tudo acabou, a imagem do rei que construí todo esse tempo desmoronou. Agora o mundo inteiro vê essa forma minha. A majestade do meu rei das estrelas se foi. Claramente, eu queria contar com essa batalha para solidificar minha posição, mas inesperadamente, foi assim que tudo terminou. Agora me tornei motivo de riso para todos. Como posso mostrar meu rosto no Palácio das Estrelas novamente? Neste momento, no lugar das estrelas, em uma grande tela transmitindo a batalha ao vivo, a verdadeira forma de Drácula apareceu na tela. Aqueles que testemunharam esse momento não puderam deixar de exclamarem e gritarem: exatamente! Drácula é uma mulher, e além disso, ela é uma grande beleza. Sua figura é absolutamente deslumbrante. A repórter olhou espantada, suas palavras saindo inconscientemente: tão bonita. É realmente essa a sua aparência verdadeira? Quando se trata de beleza, eu realmente fico aqui e não consigo nem carregar suas sandálias. O cameraman ao lado dele não pôde deixar de expressar sua surpresa, soltando um pequeno suspiro e piscando seus olhos vazios, exclamando: incrível, ela é obviamente tão bonita e encantadora, por que ela se disfarçaria de uma maneira tão séria? O Yui, que estava atrás da multidão, então falou: tudo o que ela disfarça é por causa da aparência. Drácula sempre se preocupou muito com a forma como os outros a percebem, ela fez grandes esforços para se tornar a imagem que os outros desejam, nunca tendo vivido para si mesma nenhuma vez. Se nesta partida ela conseguir se reencontrar, então isso será de fato uma coisa boa. Vendo a surpresa nos rostos de todos, dois repórteres da estação estavam perplexos, e um deles perguntou: senhorita, você e Drácula já se conheceram antes? A repórter feminina continuou: você já sabe que Drácula é mulher? Em resposta à pergunta da repórter, o Yui deu uma tragada em seu cigarro, ficou em silêncio por um momento e então começou a contar: Drácula possui uma habilidade mítica muito rara, ela deveria se tornar uma talentosa guardiã de estrelas admirada por todos, mas em sua primeira partida, infelizmente enfrentou um grande revés. O oponente era apenas um monstro que roubava a comida. No entanto, devido à aparência e personalidade de Drácula, o demônio não apenas não mostrou medo, mas riu dela, fazendo com que ela não conseguisse continuar seu papel como guardiã de estrelas. Deu ChatGPT deu. Ela disse: para alguém como Drácula, que se preocupa muito com o olhar dos outros, ser ridicularizado e menosprezado é absolutamente inaceitável. O sentimento de fracasso e a dor daquela experiência a levaram a decidir mudar. A partir daquele momento, Drácula descartou seu vestido de princesa, repleto de feminilidade, e vestiu uma armadura de batalha, uma roupa mais poderosa que realmente reflete a essência de um conde.
Ela abandonou sua natureza gentil e feminina para se tornar uma verdadeira guerreira, desejando que todos a temessem. Drácula não queria mais ser uma menina fraca, mas uma pessoa forte que pudesse conquistar o respeito dos outros. Ela lutou incessantemente para provar seu valor, mas uma declaração do mestre Musha mudou tudo. Quando Drácula expressou seu desejo de que ele a representasse no papel de Rei das Estrelas, o Sr. Musha recusou e afirmou que Drácula era a pessoa mais adequada para esse trabalho. Ele a encorajou, afirmando que o Palácio das Estrelas contaria com Drácula no futuro. Esse era um novo desafio para Drácula, mas também um fardo incrivelmente pesado. Embora essa não fosse a missão que Drácula desejava, ela aceitou assumir as responsabilidades do Palácio das Estrelas. Ela sacrificou tudo para se tornar a pessoa que todos esperavam. Cada expectativa sentia para ela como uma corrente inquebrável. Mas ela nunca se sentiu irritada ou cansada. Ela apenas sentia um forte impulso para se tornar digna do título de Rei das Estrelas. Drácula não podia permitir ser subestimada e não suportaria mais críticas. Ao ouvir as palavras de Uiui, todos ficaram em silêncio, perdidos em pensamentos complexos. Então, Uiui gritou de baixo, chamando o nome de Drácula, surpreendendo-a. Uiui gritou alto de baixo: não se importe mais com o que os outros pensam, seja corajosa e seja você mesma. Apenas desta vez, lute por si mesma. A multidão em frente ao grande telão, inspirada pelas palavras de Uiui, ecoou de volta, citando essas palavras como um grito de guerra: lute por si mesma, lute por si mesma. Essas palavras encorajadoras da praça ressoaram por todo o país, e de maneira milagrosa, chegaram aos ouvidos de Drácula. Essas palavras de encorajamento se transformaram em um poder tremendo, subindo dentro do corpo de Drácula. Ela rapidamente recuperou sua confiança, endireitou as costas e confrontou o inimigo à sua frente. Posso sentir agora, é o som de todos torcendo por mim? Medusa também percebeu algo diferente na pessoa à sua frente. A energia dela parece estar se estabilizando agora? Aqueles lá embaixo devem ser seus amigos, certo? São eles que estão ajudando Drácula a se estabilizar? Drácula havia recuperado seu espírito, seu olhar tornou-se resoluto enquanto se preparava para olhar diretamente nos olhos de Medusa. Eu pensei sobre isso, pode ser masculino ou feminino, Rei das Estrelas ou guardas, nada disso importa para mim agora. O que eu mais quero neste momento é derrotar você. Vendo a determinação e confiança de Drácula, Medusa sorriu e respondeu: bom, esse é o tipo de espírito que torna tudo interessante. Dê o seu melhor, e eu medirei nossas forças uma contra a outra. Com a oponente a convidando, ela aceitou com prazer. Drácula cortou uma linha em seu peito, e o corte emitiu luz, seguido por um jorro de sangue que começou a jorrar. Testemunhando essa cena, o repórter ficou perplexo: o que está acontecendo com Drácula? Por que ela de repente começou a jorrar sangue? Ela está ferida? Uiui exalou uma fumaça despreocupadamente e disse: não há necessidade de entrar em pânico assim, na verdade, essa é a técnica mais orgulhosa de Drácula. Ela queria ocultar seu verdadeiro gênero. Ela não a usou por anos. O fato de Drácula conseguir usar esse movimento significa que ela se reencontrou. Ouvindo as explicações de Uiui, junto com o sangue que acabará de jorrar e agora estava coagulado, o repórter se sentiu ainda mais confuso. Eles comentaram: uma grande espada, hein? O sangue que flui nas veias de Drácula já se transformou em uma grande espada. Ela retirou decisivamente a espada de sangue do peito, como uma deusa da guerra, sua voz repleta de confiança enquanto falava com seu oponente à sua frente. Eu originalmente queria usar este movimento para duelar com Su Xianbai, mas para agradecer por me ajudar a me reencontrar, desta vez farei uma exceção e deixarei você ampliar seus horizontes um pouco. Só para você saber, agora sou muito mais forte do que antes. Neste nível, você absolutamente não pode me derrotar. Ouvindo isso, Medusa acenou em reconhecimento e respondeu: você realmente se tornou muito mais forte, mas sua arrogância também cresceu. Você acha que eu estava usando toda a minha força desde o início? Então Medusa também se transformou, mas seu pequeno cabelo em forma de cobra verde havia se tornado branco, e atrás dela estavam cobras gigantes oferecendo suporte.
A repórter ficou mais corajosa e apaixonada. Ela assistia à batalha e comentava com mais entusiasmo: o cabelo daquela sacerdotisa está emitindo um tremendo poder maligno, parece que ela quer invocar alguma criatura poderosa. Medusa olhou para suas adoráveis cobras gigantes e disse: eu fiz uma promessa a Asmodeus, eu definitivamente irei detê-la. Afinal, não importa quanto você mude, você ainda é assim. Drácula sorriu e respondeu: permita-me apresentar minha técnica mais forte, que se chama serpente demoníaca. Ela era uma repórter, olhando para as enormes serpentes à sua frente, não pôde evitar um estremecimento aterrorizante, seus corpos bloqueiam o céu. Seriam esses os assassinos do Fien? Realmente não é nada simples. Como algo tão violento e enorme poderia ser derrubado apenas pela espada de sangue na mão de Drácula? Parece impossível. Enquanto as grandes e ferozes serpentes rapidamente cercavam Drácula, ele permanecia ali sozinho. As únicas coisas que o acompanhavam eram seus súditos confiáveis e sua orgulhosa espada de sangue. Olhando para o adversário diante dele, Medusa se sentia ainda mais confiante. Não esperava por isso, esperava, Drácula. Dentro do meu luxuoso cabelo, selamos um antigo demônio serpente também. Não vou liberar esse golpe a menos que seja absolutamente necessário. Se você estiver com medo, não há nada do que se envergonhar. Porque seu verdadeiro poder é incrivelmente forte. Qualquer um que o encontrar, até mesmo uma única pessoa, pode esquecer sobre sobreviver. Perdida em sua própria satisfação, pensando que o oponente estaria assustado, ela se deparou com uma visão inesperada: Drácula, segurando sua espada, contando algo, e então olhando para Medusa sem esquecer de elogiá-la: serpente de 9 cabeças, hein? Um animal de estimação bastante raro. Eu devo capturá-lo e levá-lo de volta ao zoológico em Star Place para pesquisa. Vendo a atitude arrogante de seu oponente, Medusa foi gradualmente perdendo a paciência. Ela estava ficando mais irritada a cada momento, sua voz aflita enquanto dizia: Drácula, você realmente me subestima. Mesmo agora, você ainda tem a liberdade de contar? Estou brava agora, você sabe. Desta vez, não vou ser gentil com você, então prepare-se para enfrentar as consequências. Mesmo sendo um forasteiro, o Yui não pôde deixar de estremecer. Essa pressão era realmente esmagadora, fazendo até ele sentir medo. O repórter atrás estava paralisado, apenas assistindo a cena se desenrolar, sem ousar se mover. Não era só ela, toda a ilha estava tremendo. Noah, testemunhando essa pressão, também se absteve de agir, permanecendo em um canto, observando a batalha entre duas poderosas entidades. Essa donzela serpente não é nem mesmo a chefe de Fries, ainda assim ela consegue controlar uma serpente demoníaca tão aterrorizante. O mestre me ordenou para proteger Drácula, parece que o momento de eu agir está se aproximando. Voltando ao campo de batalha, o cabelo em forma de serpente de Medusa estava em pé, seus olhos serpenteantes tornando-se frios e afiadas: você pagará pela sua arrogância. Desta vez, é o seu fim. Enquanto Drácula falava, as enormes serpentes abriram suas bocas amplamente e avançaram para atacar. Ao contrário da ferocidade do oponente, Drácula fechou suavemente os olhos para meditar. O Yui, vendo isso, não conseguia entender suas ações. Por que ela está fechando os olhos? O que ela quer fazer? Saia do caminho. Ser mordido por aquela serpente demoníaca só leva a mergulhar em sua barriga, não há como voltar atrás. No entanto, todas as preocupações eram tão leves quanto a espada de Drácula. Com apenas o som e a imagem suave, ela cortou sem esforço as 9 cabeças da serpente demoníaca. Gotas de sangue caíram no chão, e Drácula sorriu suavemente, dizendo: no final, essa coisa é apenas uma mera aparência, não é? Medusa olhou para as cabeças cortadas de forma ordenada, atordoada. Seu corpo todo estava ensopado de suor frio, mas ela ainda tentou negar: impossível, um único golpe poderia ter matado minha serpente de 9 cabeças? Com base em quê? Ela não pode ter esse tipo de força. Vendo sua amiga esconder suas habilidades tão bem, até o Yui ficou surpresa: muito forte, até mais forte do que a Drácula que conhecia antes.
Essa sensação calma e composta é exatamente como a de Mu Xia. Será que ela quebrou seus limites? Chegou a um novo nível sem que ninguém soubesse? A batalha agora estava se inclinando a favor de Drácula. Ela rapidamente se aproximou de Medusa por trás e falou suavemente as palavras finais para a batalha: você perdeu. Mas Medusa não pensava assim, ela se virou, um sorriso teimoso no rosto, e disse: é inútil me derrotar, você não pode parar nosso Asmodeus. Drácula gradualmente perdeu a paciência, cortando com sua espada, deixando várias feridas rasas e profundas por todo o corpo de Medusa. Gradualmente, aquelas feridas a levaram ao reino da subconscienciosa. A visão de Medusa começou a embaçar, tosses que pareciam rasgar sua garganta, e seu corpo se tornava mais pesado enquanto ela caía. Sinto muito, mestre Asmodeus, perdoe-me por não conseguir completar a missão, não consegui parar Drácula, não consegui proteger a dignidade do frade, eu perdi. Ao testemunhar a vitória esmagadora de Drácula e a derrota lamentável de Medusa, o Yui não pôde fazer nada além de permanecer em silêncio, mas a repórter ao seu lado não conseguiu esconder sua alegria, torcendo alegremente: nós vencemos, Drácula venceu. A cena mudou para um lugar que não era o campo de batalha sombrio, mas um espaço estranhamente pacífico, com céus azuis e nuvens brancas, os verdes campos se estendendo aparentemente sem fim. Medusa abriu os olhos, seu olhar cansado olhou ao redor: onde é isso? É o céu? Poderia ser que eu tenha morrido? De repente, naquele momento, a voz de Asmodeus ecoou. O belo rosto e o tom gentil disseram: você é muito pessimista, Medusa. O ponto final do fracasso não é a morte. O ponto final da morte também pode ser o renascimento. Asmodeus disse: olhe ao seu redor, veja aqueles belos objetos de energia. Eles estão todos esperando por você, esperando que você se torne parte do Deus. Vamos, Medusa, você não quer estar ao nosso lado? Você ouviu isso? O Deus está nos convocando, vem aqui rapidamente, o Deus precisa de você. Medusa, por que você está hesitando? Sua fé foi abalada? Ou devo dizer que você está querendo nos trair? Essas palavras questionadoras a surpreenderam: Asmodeus, você é meu único amigo. Eu pensei bem sobre isso. Pelo Deus, pelos meus amigos, por Asmodeus, eu ofereço tudo a você. Então, o poder de Medusa brilhou como vapor, fundindo-se no vazio antes de subir para o alto céu. Drácula observou, suspirando aliviado: parece que tudo chegou ao fim completamente. Neste momento, ela se virou e caminhou mais perto de Uyu e do par de repórteres que estavam não muito longe. A repórter, ao ver a incrivelmente bela Drácula, ficou nervosa: tão bonita, eu nem ouso olhar diretamente para aqueles olhos requintados. Drácula, tendo tomado sua decisão, posicionou-se diante da lente da câmera, erguendo-se orgulhosamente e falando claramente: eu devo dar a todos no lugar das estrelas uma explicação adequada, e também fornecer a mim mesma uma resposta. Enquanto Drácula respirava fundo, continuou: peço sinceras desculpas, por muito tempo enganei a todos. Sendo o Rei das Estrelas, é verdadeiramente vergonhoso que eu tenha iludido todos vocês. Esta é minha culpa, então peço sinceras desculpas. Ao ouvir isso de alguém que todos admiravam e consideravam acima de tudo, todos ficaram surpresos, como se estivessem petrificados, pedindo desculpas. Drácula, que sempre foi reverenciado, está nos pedindo perdão? No entanto, após expressar suas palavras sinceras, Drácula se sentiu um pouco aliviado. Ela suspirou e continuou: espere que eu resolva todos os problemas com Friés nesta ilha, então renunciarei ao meu cargo de Rei das Estrelas. Esta declaração deixou todos atonitos. O primeiro a se opor foi o repórter que estava transmitindo ao vivo: por que você precisa renunciar ao cargo de Rei das Estrelas? É simplesmente porque você é uma mulher? Isso não é uma justificativa razoável. O lugar das estrelas sob seu comando sempre foi excelente. Você é o verdadeiro pilar do lugar das estrelas. Quem mais pode servir como Rei das Estrelas além de você? O Yui também expressou seu apoio: isso mesmo, não consigo entender por que você gostaria de abrir mão de sua posição.
Você é a única que pode levar o lugar das estrelas adiante. O cameraman rapidamente interveio, certamente todos que estão assistindo à transmissão apoiarão você. Você é a única capaz de fazer isso. De volta para casa, em frente à tela, a multidão não conseguia conter sua empolgação. Eles gritavam o nome de Drácula, apoiando-a para continuar segurando o título de Rei das Estrelas. Embora aquelas palavras de encorajamento não pudessem alcançar os ouvidos de Drácula, a força daquele afeto ainda se transmitia a ela, fazendo seu coração se sentir aquecido. Apesar de sua identidade ter sido revelada, ela ainda sentiu o amor de todos em relação a ela. Lágrimas se formaram nos olhos de Drácula devido à emoção. Não sou tão boa quanto todos dizem, ela se disse. Na verdade, eu nem sou a mais forte no lugar das estrelas. Posso realmente liderar todo o lugar das estrelas? De repente, sem nenhum ruído anterior, Su Xianbai apareceu. Ele se aproximou de Drácula, surpreendendo todos ao redor, claro que pode. Su Xianbai falou, o Palácio das Estrelas não se trata apenas de força, mas também de responsabilidade para com este lugar sagrado. Na minha opinião, essa posição não é algo que você seja incapaz de ocupar. Drácula olhou para Su Xianbai, a surpresa evidente em seus olhos. Su Xianbai, por que você está aqui? Suas palavras são sinceras? Vendo o ceticismo nos olhos de Drácula, Su Xianbai sorriu e afirmou, claro que são sinceras. Desde que entrei no lugar das estrelas, você sempre foi a rainha das estrelas, e ninguém pode substituí-la. Você sempre fez tudo muito bem. Eu absolutamente apoio você, então pode ficar tranquila. As palavras de Xianbai foram como uma afirmação sólida, fazendo Drácula se sentir mais à vontade. Ouvir essas palavras, Drácula caiu em profunda reflexão com emoções complexas. Sempre o considerei meu maior concorrente, mas ele expressa essas palavras de forma tão casual? Poderia ser que ele esteja tentando manter as aparências por estar diante das câmeras. Com suas capacidades, mesmo que não tenha ambições de conquistar o mundo, ele deveria pelo menos se esforçar para ser um rei das estrelas por um pouco de prestígio, certo? Poderia ser que ele não tenha interesse algum em tais assuntos? Espere um minuto, parece que eu deixei passar algo muito importante. Pensando nisso, ela involuntariamente se sentiu envergonhada, exceto por Wu Yui, quase ninguém viu este lado de mim. Mas por que é que você vê este lado de mim e não demonstra surpresa alguma? Você já percebeu minha identidade há muito tempo? Su Xianbai ficou confusa com a pergunta de Drácula, mas sua aparência era realmente adorável. Enfrentando assim, não importava quão preparado ele estivesse, era difícil não se sentir nervoso. Com a distância entre eles tão próxima agora, ele ficou ainda mais ruborizado. Claro que não, é só que é a minha primeira vez na TV, então estou um pouco nervoso. Eu também fiquei bastante surpreso. E o que ninguém esperava dele era que, na verdade, Lisa já havia revelado a verdade sobre Drácula. Embora ele tivesse se preparado, quando confrontado assim, ainda ficou um tanto surpreso, especialmente porque ela parecia tão encantadora e jovem. Observando suas curvas perfeitas, Su Xianbai sentiu como se estivesse afundando em uma névoa. Ela realmente era alguém da mesma geração que o Mestre Mu? O Mestre Mu, que claramente parecia tão puro e cheio de vida. O conteúdo em seu cartão de perfil certamente deixaria os outros em admiração, não deixaria? O espaço ainda estava cheio de excitação, mas foi rapidamente interrompido por uma onda de energia roxa. Essa energia cresceu mais forte do que nunca. As duas rapidamente procuraram a fonte dessa energia. Drácula avaliou que essa energia continha um poder rico e, além disso, todos estavam convergindo em uma única direção. Su Xianbai acenou com a cabeça em concordância. Isso mesmo, parece que este é o último trunfo de Fries, ela disse. A energia roxa na torre central estava absorvendo todo o campo de batalha, desde altos funcionários até os mais humildes, tanto os inimigos falecidos quanto os aliados. Monstros estavam espalhados por todo este país. Selena olhou para a cena e pensou consigo mesma, começou? Poderia ser que as coisas fossem tão sérias. As garotas do lado de fora, onde Xianbai havia deixado uma enorme lacuna na barreira,
Perguntaram: o que é isso? Eles estão se reunindo em direção ao centro da ilha. H.O. Meyer explicou: é a Grande Frieze. Ela está drenando energia desta ilha. Cada lâmina de grama e cada árvore, cada corpo aqui, até mesmo os menores vestígios de cada batalha, tudo se tornará sua fonte de poder. Ariel ouviu isso e uma dúvida surgiu em seu coração: extraindo energia? Asmodeus anteriormente usou a habilidade de controle mental em mim. Poderia ser que Asmodeus tivesse duas habilidades? H.O. Meyer explicou: sua facção não é como a nossa. Você não pode entender as táticas do grande sacerdote. Extrair energia não é a habilidade de Asmodeus. Essa é a habilidade do Deus. Parece que pode estabelecer alguma conexão com o Deus e até mesmo emprestar a força do próprio corpo. Asmodeus sorriu arrogantemente, olhando de cima: nunca esperei que até o sol, a lua e o céu não pudessem te parar. Nunca quis conquistar alguém como você tanto. Você é a primeira a fazer este meu pequeno coração bater tão rápido. Su Xianbai respondeu indiferente: você é o grande sacerdote que vi no mundo espiritual naquele dia? Como você aparece em tão pouco tempo? Você já está assustado? Asmodeus sorriu com um brilho radiante. Só de olhar, aquele sorriso era tão bonito. Bonito como sua alma. Asmodeus chamou Xianbai de forma sedutora: eu só espero ansiosamente por te encontrar. Venha, aconchegue-se no abraço da sua irmã mais velha e descanse um pouco. É muito macio e confortável aqui. Olhar para aquele lugar suave era muito tentador, mas com sua natureza simples, apesar da atração, ele rapidamente recuperou sua razão: de jeito nenhum, eu não quero você, pare de usar esses truques. Desde que terminei com aquele cara do crânio, senti que algo estava errado. A escuridão sem fim pode realmente absorver poder descontrolado. Mas aquele cara, depois que foi derrubado, a escuridão passiva e inofensiva não fez contato. Então era você afinal? Mas a energia que você absorveu não pode nos matar. Você só quer ganhar tempo. Essa energia também é destinada a salvar seu Deus, certo? Su Xianbai analisou muito bem, surpreendendo Drácula. Como ele conseguiu captar tanta inteligência assim? Como ele fez isso? O conhecimento realmente torna uma pessoa mais atraente, isso não é mentira. Asmodeus, ao ouvir isso, ficou ainda mais animada. Corações se espalharam ao seu redor, aparecendo apenas quando Xianbai estava ao seu lado em seu harém. O olhar de Asmodeus estava cheio de encantamento. Ela disse: seu olhar é bastante assustador, como se quisesse engolir alguém inteiro. Além disso, você consegue ver os pequenos pensamentos das pessoas. Você realmente faz as pessoas se sentirem mais animadas, realmente faz alguém querer montar em você. Então, apenas humilhe você lentamente. Por acaso, aquelas palavras foram ouvidas pelas concubinas de Xianbai. Bai Ilmo avançou, dizendo com raiva: não sonhe mais, a única que pode estar por cima de Xianbai sou eu. A gentil Lilith também se juntou, absolutamente não permitindo que Xianbai faça tal coisa com você, só de pensar nisso já é proibido. Drácula, vendo mais duas súditas se juntando à confusão, perguntou a Xianbai: o que está acontecendo com essas duas? Xianbai sentiu uma premonição ominosa: só de vê-las, sinto algo estranho, isso é diferente das táticas anteriores. Dito isso, as duas damas, Lilith e Ilmo, lançaram um ataque contra Asmodeus. Ao se aproximarem, declararam sua posse: eu sou a primeira mulher de Xianbai. Qualquer um que se atreva a seduzir Xianbai terá que enfrentar minha ira. Por Xianbai, vou usar todas as minhas forças porque esta é uma batalha por amor. Asmodeus estava ainda mais divertido assistindo Xianbai, independentemente das duas súditas avançando para exigir sua vida. Xianbai, esse é o seu nome? Parece que você tem vários admiradores. Então vamos começar com ela primeiro. Com isso, Asmodeus começou a usar um método para atacar diretamente o subconsciente de Lilith e Ilmo. Xianbai, ao ver isso, gritou preocupado: o que você fez com eles? Se algo acontecer com os dois, eu definitivamente farei você pagar com sua vida.
Ao ouvir isso, Asmodeus fez uma careta e disse: Você se preocupa com a segurança de outra mulher assim, não tem medo de deixar alguém com ciúmes? Drácula então interveio, criticando Xianbai por dizer coisas tão enjoativas. Lembre-se de que você é nosso inimigo. Xianbai concordou: Isso mesmo, você não consegue ver sua própria posição? Asmodeus resmungou, dizendo: De fato, um homem sem coração. Só para você saber, eu não recorro a truques para matar pessoas. Eu simplesmente satisfaço os desejos dos humanos, especialmente aqueles desejos indescritíveis. Dentro de um sonho, cercado por uma cor mística e encantadora, Ilmo olhou ao redor confuso. Este lugar parecia muito familiar, havia uma energia yang purificadora no ar. Não é esta a cena quando eu quebrei o selo para Xianbai? De repente, Ilmo, sem se importar com as roupas, caminhou até lá. Aquela figura robusta irradiava um calor intenso à medida que se aproximava. Ilmo, estou tão quente, meu corpo está cheio de energia, mas não tenho como liberá-la. Sinto que estou prestes a explodir, está tão desconfortável. Você estaria disposto a me ajudar? Observando o corpo ao lado de algo robusto à sua frente, ela engoliu um bocado de saliva. Embora inicialmente surpresa, ela rapidamente ajustou seu estado de espírito, seus olhos olhando para ele de forma encantadora enquanto dizia: Não se preocupe, Xianbai, eu não vou recusar tais assuntos. Na batalha dentro daquela floresta onírica, não estava claro exatamente quando a robustez de Xianbai se tornará agressiva como um grande dragão. Bai Ilmo estava ainda mais animada, observando aquela presença robusta e imponente, incapaz de suprimir um desejo ardente. O poderoso dragão era realmente deslumbrante, e irradiava um calor escaldante. Esse grande dragão está prestes a explodir? Verdadeiramente impressionante, a força de Xianbai chegou a tal nível? Isso é realmente um paraíso. Desse lado, em um luxuoso e esplêndido salão de casamento, Lilith, em um vestido de noiva maravilhosamente bonito, olhava ao redor com admiração, surpresa com seu próprio salão de casamento. Tão bonito, não é este o casamento dos meus sonhos? Espere, se este é meu casamento, então certamente meu noivo está pensando nisso também, seu coração batendo ainda mais rápido. O noivo se aproximou e falou: Esperei por este dia por muito tempo, Lilith, a partir de hoje, somos oficialmente marido e mulher. Xianbai, vestido como um noivo bonito e elegante, tinha uma voz suave e calorosa que ecoava em seus ouvidos. Ao se virar para olhar para seu noivo, ela não pôde evitar desmaiar de um sangramento nasal. Quando acordou na cama luxuosa e espaçosa, a imagem de um casal estava desfrutando do momento de sua noite de núpcias. Lilith timidamente disse: Xianbai, precisamos realmente passar por esta etapa na nossa noite de casamento? Xianbai simplesmente sorriu e respondeu: Isso mesmo, isso se chama noite de casamento, é uma cerimônia tradicional romântica. Depois de aprender mais sobre a nova cerimônia, ela tocou suavemente o rosto bonito de Xianbai com sua pequena mão clara e disse: Agora eu entendo. Então você pode me ensinar? Quanto ao que aconteceu a seguir, todos podem apenas imaginar. Voltando à realidade, as duas damas ainda estavam imersas em uma fase importante de seu sonho. Drácula começou a analisar, olhando para os rostos de Bailmo e Lilith. Ambas parecem muito satisfeitas, mas é esse o poder do grande frade? Primeiro, satisfazer os desejos internos do inimigo. Gradualmente, fazendo o inimigo querer parar, mas incapaz de fazê-lo, alcançando assim o objetivo do controle mental. A habilidade desse cara é realmente formidável, precisamos ter cuidado em nossa resposta. Virando-se, Xianbai se aproximou de Ilmo e Lilith, perguntando: O que Suilmo está fazendo? Você vai lá sozinha? O Yui, ao lado da tensão, disse: Não podemos ser tão impulsivos. E se ele também se tornar uma vítima? Ele certamente morrerá. Drácula, observando a figura sombria acima, não pôde deixar de suar frio. Su Xianbai, você realmente encontrou uma maneira de despertar os dois? Vendo Xianbai avançar corajosamente, entregando-se, Asmodeus falou: Você quer quebrar meu poder novamente? Mas desta vez, não será tão fácil. Olhe de perto para seus dois amigos, eles não parecem bastante revigorados?
Xianbai aqueceu as mãos e respondeu a Asmodeus: e daí? Não importa quão agradável pareça, tudo é falso. Afinal, é apenas uma ilusão que você criou. Um perdedor como você não entenderia. Então, ele olhou para os pêssegos carnudos atrás do tecido fino e decidiu testar a fruta. O som do teste chocou os espectadores. O que ele está fazendo? Ele não está tentando ultrapassar os limites? Drácula também ficou atônito. É realmente aceitável testar assim? Ele está falando sério? Lilith e Bailmo ainda não tinham feito progresso. Ele levantou ambas as mãos, esforçando-se, mas ainda assim era insuficiente. O poder de controle mental do grande sacerdote não é brincadeira, então acho que preciso ser um pouco mais forte. Então, veio o som de um tapa vigoroso que rasgou o espaço tranquilo. Graças a esse som, as duas garotas, perdidas em um êxtase onírico, voltaram à realidade. Bailmo imediatamente ativou seu efeito, todo o seu corpo tremendo enquanto olhava para sua própria traseira. Por que meu bumbum dói tanto? Eu ainda era quem estava experimentando isso. Acontece que levar um tapa na traseira pode ser igualmente emocionante. Lilith, ao seu lado, também estava séria, a sensação e a técnica eram muito familiares, só pode ter sido Xianbai que fez isso. Ao ouvir isso, Ilmo se virou para interrogá-la: como você sabe tão bem? Quando você jogou esse jogo com Xianbai? Lilith, aflita, evitou a pergunta investigativa de Ilmo e explicou: eu nunca te contei, isso é um segredo entre Xianbai e eu. Os novos cidadãos entrando no mundo da intimidade coraram com essas palavras em nome dos envolvidos, e, no entanto, eles interpretaram com sucesso a técnica, usando a graça da luz para canalizar as habilidades de seus corpos um no outro, rompendo assim as ilusões que estavam vendo. Só que, se eu fosse atingido por esse movimento, isso não significaria que eu também poderia ser esbofeteado por Su Xianbai? Xianbai, sentindo-se desanimado, falou: vocês dois parem de discutir, o inimigo está bem na nossa frente. Depois que eu lidar com o grande Frei, vocês dois podem pedir o que quiserem, e eu estarei ao seu lado por um dia inteiro e uma noite, tudo bem? Eu garanto que vocês ficarão satisfeitos então. Bailmo então lançou um olhar furtivo para ele e negociou: um dia não é suficiente. Eu quero 20 dias. Asmodeus, sentindo-se ignorada, tremia de raiva e rosnou: deixar você quebrar meu controle mental 2 vezes é uma coisa. O que vocês estão fazendo na minha frente? Eu não posso mais tolerar isso. Tanla, uma beleza como eu está bem aqui, e mesmo assim vocês ainda têm a coragem de flertar com outras mulheres? Eu não posso te perdoar. Aqui vem, minha habilidade suprema chamada Encantamento do Amor. Asmodeus liberou sua técnica mais poderosa, um beijo de vento acompanhado de uma piscadela travessa. Xianbai não se esquivou de forma alguma e recebeu diretamente toda a força da técnica de Asmodeus. Todo o seu ser irradiava com a energia roxa de Asmodeus. Lilith e Bailmo estavam em pânico absoluto ao testemunharem-no se tornar vítima da técnica. Xianbai, o que há de errado com você? Xianbai, você realmente foi atingido pela técnica? Asmodeus olhou para a cena helpless das duas garotas diante dele, sentindo-se extremamente satisfeito. É inútil, não importa o quanto você o chame, ele não vai acordar. O poder deste movimento é muito mais forte do que o usado contra vocês duas. Eu acho que agora, ele pode até estar preso em magia. Naquele momento, na consciência de Xianbai, o encantador demônio Asmodeus estava fazendo as poses mais sexy, as mais sedutoras, exibindo curvas ondulantes com uma voz hipnotizante: vem aqui, meu mestre, vem aqui e me ame. Xianbai permaneceu indiferente, olhando para a corrente em sua mão, avaliando brevemente a situação, e sua racionalidade entrou em ação. Uma corrente? Parece que você realmente gosta desse tipo de coisa, né? Asmodeus se aproximou e disse: ter esses brinquedos é o que me excita. Se meu mestre gosta de tais coisas, então posso mudar para algo diferente para servi-lo. Afinal, há muito que ainda sei. Ela então se transformou em uma empregada coelhinha preta e se dividiu em 3 figuras ao redor de Xianbai. Xianbai manteve uma atitude indiferente, seu olhar fixo à frente, para os leitores, sem se dar ao trabalho de olhar para ela nem uma vez.
Então, em um tom frio, ele declarou de forma brusca e desinteressada: mude de novo. Vendo a atitude inabalável através de uma curva de Xianbai, Asmodeus ficou extremamente surpreso. Desinteressado? Esta é a primeira vez na minha vida que alguém me fala de maneira tão desrespeitosa. Quão grande é o desejo desse cara? Não posso demonstrar muita surpresa. Primeiro, preciso manter a calma, afinal, sou um demônio encantador, e não há homem neste mundo que eu não possa capturar. Então, ela se sentou em uma pose de sereia, apoiando o queixo na mão, pensando, e disse a Xianbai: o mestre é de fato extraordinário, então táticas comuns podem não te comover? Se eu quiser te agradar, acho que precisarei me esforçar ao máximo. Depois disso, os dois começaram a fazer compras. Começou com a pura menina do primeiro amor, mas Xianbai ainda afirmava que não estava interessado. Assim começou uma série de transformações de alto nível. Ela rapidamente trocou de papéis: a esposa solitária e indulgente, a pirata talentosa, a sedução, o controle de uma agente especial, a tutora proibida, uma cosplayer de anime, a empregada obediente, e a garota que ele encontrou por acaso no ônibus. Após um tempo de transformações contínuas que deixaram Asmodeus se sentindo exausta, Xianbai permaneceu impassível. Ele continuou a caminhar ao lado dela em cada cenário. Assistindo ao seu inventário 18 mais diminuir, Asmodeus começou a cair gradualmente em um dilema: droga, por que ele não cedeu ainda? Com meu charme como Asmodeus, do que ele está dependendo para não se deixar mover? Duas lágrimas estavam prestes a rolar por suas bochechas quando Xianbai de repente falou: não duvide de si mesmo assim, isso não é seu problema. De qualquer forma, já estou entediado com suas pequenas artimanhas, e não se esqueça, eu tenho um harém inteiro, você sabe. Ouvir essas palavras fez a estátua de Asmodeus rachar de choque. É possível? Absolutamente impossível. Ele parece tão comum, claramente, com aquele rosto bobo. Como ele poderia já ter passado pelas minhas artimanhas? Embora eu não tenha nenhuma experiência prática, assisti a muitos filmes. Todos os meus movimentos são inspirados por eles. Como ele não poderia ser tocado por eles? Não é esse cara bem na minha frente um pouco incomum demais? Com sua tenacidade inabalável, Xianbai superou facilmente a tentação de Asmodeus. Assim que abriu os olhos, o que o recebeu foram duas grandes almas gêmeas se apoiando nele. Junto com isso estavam os olhares afetuosos de suas duas esposas. Xianbai, você finalmente acordou. Estávamos tão preocupadas com você. Verdadeiramente, você é digno de ser meu homem. Eu sabia que Xianbai ficaria bem. Mas o que exatamente você fez com aquele grande frade? Isso mesmo, estamos todas muito curiosas. Ilma olhou para Asmodeus chorando à distância e disse a Xianbai: a partir de agora, a grande sacerdotisa parece ter caído completamente. Ela parece prestes a desmoronar. Asmodeus, sentindo-se injustiçada, tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela chorou em desespero, olhando para Xianbai de longe. Isso é realmente humilhante. Na minha própria ilusão, eu não consegui fazer nada com aquele homem. Essa sensação desconfortável é pior do que ser morta. Neste momento, você é a desgraça do demônio encantador. Vendo a aparência chorosa de Asmodeus, Xianbai voou até ela, falando enquanto ria: pare com isso. Grande sacerdotisa, você não pode brincar comigo novamente. Asmodeus, relutante em recuar, enxugou as lágrimas que escorriam por suas bochechas e disse: é só que você consegue resistir ao meu charme, não fique tão orgulhoso tão cedo. O resultado ainda não está decidido. Xianbai percebeu que sua oponente ainda estava firme, tentando parecer forte. Ele também não era alguém facilmente subjugado. Ele se posicionou confiante diante dela, dizendo: você não ouviu o ditado, sem lágrimas antes do caixão? Então não vou dizer muito mais, vamos para fora. Assim que terminou de falar, inúmeras luzes douradas deslumbrantes apareceram, emanando das pilhas de entulho ao redor, como a luz de chuvas de meteoros preenchendo o céu. O Yui observou, incapaz de fechar a boca: há mais truques que ele está escondendo?
Isso ultrapassou minha compreensão, nunca esperei que, sendo um espírito raposa vivendo tanto tempo, ele nunca tivesse encontrado uma cena como esta. Drácula estava olhando, atordoado, a luz dourada não era nada mal. Este é o poder concedido pela luz? Su Xianbai já alcançou esse nível? Todos os participantes da batalha estavam ilesos, seus corpos irradiando uma energia dourada que brilhava intensamente, como se algo estivesse errado. Ele se virou e perguntou: velho, quem é você? Nunca te vi antes. Ao ouvir isso, Noah se apresentou orgulhosamente: sou um subordinado de Su Xianbai, claro, alguém tão vulgar quanto você não saberia. Xianbai sentiu a tensão e lançou um olhar afiado, avisando: não briguem. Ma Fei rapidamente colocou o braço em volta dos ombros de Noah, garantindo: não se preocupe, seu subordinado é meu irmão, viveremos juntos em paz. Asmodeus olhou para o poder avassalador diante dela, sentindo a energia dominante que tornava impossível ficar em pé, e ela desabou no chão: é inútil, não importa o quanto eu lute, o resultado não vai melhorar. Não importa o que eu faça, não consigo derrotar esse cara. Minha única esperança agora está com a divindade que sempre reverenciei. Ela pensou: eu dei toda a minha energia, tudo foi sacrificado pelo Deus. Mas o Deus ainda não mostra a resposta. Eu sou claramente a escolhida por ele. Eu deveria ser capaz de suportar tudo, mas por que estou enfrentando um oponente assim? Ó Deus, você parou de me proteger? Olhando para a pequena figura de Asmodeus, desesperadamente sentada no topo da torre, Xianbai decidiu dar o golpe final. Ela perdeu todo o desejo de lutar, é hora de acabar com tudo. Então, todos partiram para lidar com o demônio encantador em desespero, preenchidos com pensamentos de pecados passados e arrogância, controlando os súditos abaixo. Naquele momento, ela gritou indignada: Su Xianbai, você realmente está me intimidando demais, é tão odioso, eu não aceito isso. Assim que ela amaldiçoou, um raio de luz deslumbrante apareceu de repente, protegendo Asmodeus. Ela gradualmente abriu os olhos para olhar para a luz brilhante e suave à sua frente. Eu vou ficar bem? Poderia ser que o Deus se manifestou. Pensando nisso, ela rapidamente abriu os olhos para confirmar a identidade daquela pessoa. Aquele fundo parece um pouco familiar, e aquelas pernas brancas delicadas também, deve ser Ling Long. Ling Long, por que você não aproveitou a chance de escapar? Você veio aqui para deitar no mesmo caixão que eu? Ling Long, com olhos gentis, virou-se para Asmodeus e disse: não se preocupe, eu concordei em te ajudar, e se eu digo que posso fazer isso, eu farei, porque sou alguém que sempre cumpre suas promessas. Ao ouvir isso, Asmodeus começou a chorar como uma criança. Ela engasgou com as palavras, dizendo: como você pode ser tão adorável assim? Ouvir tais elogios deixou Ling Long tímida e corada. Sua expressão ficou adoravelmente confusa enquanto ela respondia: não me elogie assim, é tão constrangedor. Do lado de fora, todos atacavam em uníssono, mas Asmodeus estava protegida por uma barreira poderosa. Nenhuma espada ou lança poderia romper. Xianbai disse: embora seja apenas uma versão menor, esta é a mesma barreira que uma vez me deteve. Para quebrar esta barreira poderosa, eu preciso invocar o Deus demônio. Seu temperamento não é dos melhores, então não entre em pânico se você vê-lo, ok? Dentro da barreira, Asmodeus disse a Ling Long: esta barreira não vai aguentar por muito mais tempo. Su Xianbai em breve será capaz de quebrá-la. Se você se atreveu a vir a este lugar, deve ter um jeito de escapar, certo? Ling Long respondeu: você ainda se lembra de como me tornei uma sacerdotisa? Asmodeus hesitou diante da súbita pergunta de Ling Long. Ela disse: para que isso? Este não é o momento para relembranças. Ling Long fechou os olhos com força, relembrando sua própria história. Naquele momento, ela estava amarrada com correntes de pedra. Ao seu redor, talismãs dourados estavam fixados em todos os lugares. Sob seus pés havia uma pilha de madeira, e as maldições incessantes de pessoas que ela não conhecia ecoavam em seus ouvidos.
Todos eles se uniram no desejo de queimá-la viva, dizendo que ela e outra pessoa que havia roubado comida eram da mesma facção, afirmando que ela não era humana, mas uma zumbi. Se eles poupassem Ling Long, ela certamente iria prejudicar muitas mais pessoas. Eles disseram, hoje, em sua aldeia, definitivamente eliminarão o mal para o povo. Ling Long tentou frailmente explicar, eu só queria ajudar a todos, nunca tive a intenção de prejudicar ninguém. Não importa o quanto ela explicasse, os instintos humanos só ouviam o que queriam acreditar. Eles se tornaram ainda mais veementes, gritando, se você não tivesse atraído as pessoas para roubar comida, nossa aldeia não teria perdido tantas pessoas assim. Queime-a, ela deve morrer. Um velho ao seu lado segurava uma tocha e, vendo a multidão reagir tão entusiasticamente, ele sorriu e disse, ninguém tem outra opinião, certo? Então começarei a punição agora, morra, sua imunda. Então, ele jogou a tocha que tinha na mão em direção a Ling Long. No momento seguinte, parecia que as chamas iriam explodir ferozmente, mas aquela sensação de queimar não estava em lugar nenhum. Em vez disso, havia uma garota vestida com um traje preto fresco, com um par de asas batendo atrás dela. Ela pegou a tocha com precisão, conseguindo impedir que as chamas consumissem Ling Long. Os aldeões, vendo sua interrupção, protestaram, quem é você? Como ousa interromper nossa punição? Você quer compartilhar o mesmo destino que ela? Asmodeus, segurando a tocha, declarou ousadamente ao grupo de figuras vestidas de preto abaixo, eu tenho uma opinião. E então, todos os presentes se estiraram no chão, com os olhos cheios de puro terror, incapazes de fechá-los. As chamas, de um pequeno fogo, aumentaram vigorosamente, consumindo toda a aldeia. Os dois se sentaram na pira, observando enquanto as chamas devoravam lentamente tudo, pedaço por pedaço. Ling Long olhou para Asmodeus sentado ao seu lado e perguntou, não nos conhecemos, por que você veio me salvar? Asmodeus respondeu de forma despreocupada, não há outra opção, uma garota adorável como você, quem gostaria de vê-la queimada até a morte assim? Ao ouvir isso, Ling Long se sentiu extremamente envergonhada e, de vez em quando, seus olhos lançavam olhadas secretas para Asmodeus, adorável? Esta é a primeira vez que alguém me elogia assim. Ela pensou, os zumbis podem realmente ser fofos? Ling Long perguntou, sentindo-se confusa, claramente você os ajudou a derrotar aquele ladrão de comida, mas esses caras não sabem distinguir o certo do errado, e querem te queimar viva. Por que você os ajudaria em primeiro lugar? Essas palavras fizeram Asmodeus pensar por um momento. Ling Long abaixou a cabeça por um tempo e então continuou, eu sou um zumbi, todos têm medo de mim. Eu anseio por ser aceita por outros da minha espécie. Eu desejo a sensação de amizade e ter meu primeiro amigo na vida. Portanto, enquanto alguém precisar de mim, farei o meu melhor para agradar essa pessoa. Ao ouvir essas palavras, Asmodeus disse, surpreso, o que? Então você só quer ser aceita pelos outros? Então eu sou seu primeiro amigo agora. Ling Long ficou surpresa ao ouvir isso, com os olhos arregalados, isso significa que somos amigos agora? Asmodeus ficou completamente sem palavras, olhando para o zumbi ingênuo ao seu lado, o que mais poderia ser? Você espera um certificado para acreditar nisso? A partir de agora, apenas me siga, e ninguém vai te intimidar mais. Voltando à realidade, Ling Long falou, olhando para Asmodeus, Asmodeus, desde que nos conhecemos até agora, você sempre me protegeu. Mas agora, tanto você quanto eu estamos lutando para manter nossas vidas. Asmodeus disse cansado, qual é o sentido de dizer tais coisas quando já estamos em uma situação desesperadora? Ling Long se virou, seu olhar sério, respondendo, ainda não chegamos a um beco sem saída, desta vez, deixe-me ficar na sua frente para protegê-lo. Dito isso, não se sabia qual feitiço Ling Long havia lançado, mas seu corpo começou a exibir longas fissuras. Ao ver Ling Long prestes a se despedaçar diante de seus olhos, Asmodeus gritou para pará-la, Ling Long, o que você está tentando fazer? Apresse-se e pare com isso para mim. Os gritos desesperados de Asmodeus ecoaram por todo o espaço.
Ling Long apenas sentiu seu corpo se despedaçar em incontáveis pedaços, espalhando-se pelo ar. A voz de Ling Long ressoou em algum lugar na barreira: Asmodeus, se eu me sacrificar para o Deus, combinando com minha energia, talvez o Deus que atualmente está adormecido possa despertar. Ao ver a energia de Ling Long se fundir na torre, Asmodeus ficou paralisado, lágrimas caindo. Você realmente é uma tola, fazendo tais coisas tolas sozinha. Como sua pequena energia pode despertar o Deus? Isso deveria ser deixado para o chefe. Naquele momento, Asmodeus parecia recuperar a compostura, as lágrimas nos cantos de seus olhos haviam secado, e seu olhar se tornou vazio. Ela concentrou sua energia, pensando silenciosamente: embora eu não saiba se adicionar minha energia será bem-sucedido, este é o único jeito que posso agir. Desta vez, estou determinada a arriscar. Asmodeus concentrou sua sorte e energia, seu corpo neste momento assemelhando-se a Ling Long, gradualmente se despedaçando. Ela se disse: esta é minha última aposta. Se falhar, tudo se tornará pó. Não haverá como me salvar. Deus, por favor, me proteja. Nesse momento, a barreira que Ling Long havia erguido foi destruída por uma força enorme, fazendo com que a concentração de Asmodeus fosse interrompida. Da última vez, apenas um pequeno buraco foi feito. Como poderia destruir completamente a barreira desta vez? Ele realmente se tornou tão mais forte? De repente, no ar turbulento, Asmodeus sentiu uma respiração cheia de perigo. Em meio à densa poeira e fumaça, Su Xianbai apareceu. Sua aparência havia mudado completamente, tornando-a ainda mais temerosa. Naquele momento, Su Xianbai havia se tornado oficialmente o deus demônio Atula, seu corpo irradiando uma energia negra tumultuada. Atrás dele estavam incontáveis olhos bem abertos, observando tudo ao redor. Em sua testa, um terceiro olho também havia se aberto, e seu cabelo havia crescido visivelmente mais longo. Sua voz fria ecoou: eu demorei um pouco, desculpe por manter todos esperando. Drácula olhou para Su Xianbai em pânico: este é inteiramente o poder de um deus demônio. Ele realmente obteve uma coisa tão aterrorizante? Quais são os limites de sua força? Lilith Bai e Ulmo ficaram surpresas com a aparência aprimorada de Xianbai. Lilith não pôde evitar e sangrou pelo nariz: isso é realmente de arrasar. O cabelo longo de Xianbai faz com que os outros o desejem. Ilmo ao seu lado deixou cair um balde de saliva: isso é incrível. O novo apelo hormonal realmente está me tentado. Neste momento, Xianbai disse com firmeza: grande sacerdote, olhe para as boas ações que você fez. Tantos caíram por causa do seu Deus, e você ainda quer sair ileso, certo? Eu concordei com isso? Dito isso, uma grande mão agarrou Asmodeus, restringindo toda a resistência de Asmodeus. Droga, que tipo de truque é esse? Ele está me apertando tão forte que mal consigo respirar. Xianbai flutuou tranquilamente na frente de Asmodeus e disse: não sei porquê, mas quando vejo os outros lutando em agonia, meu corpo fica muito excitado, especialmente ao olhar para sua forma feminina decadente. Quanto mais olho, mais isso me excita. Asmodeus, confuso, disse: espere, o que você está tentando fazer? Não me olhe assim, eu ainda sou uma garota inocente de uma boa família, não venha aqui. Mas quando Xianbai se aproximou e levantou seu queixo, ela imediatamente silenciou sua voz, só conseguindo fechar os olhos e se resignar. E agora? É realmente possível que eu seja violada por essa pessoa bem diante dos olhos do público? Olhando para seu comportamento, ele se assemelha um pouco a um canalha, o que facilita as pessoas se confundirem. O Yui, abaixo, também estava ansioso. Su Xianbai, você enlouqueceu depois de subir de nível? As câmeras ainda estão gravando. O mundo todo está te assistindo. Ele pensou consigo mesmo: o que ele está planejando fazer? Drácula assistia e não conseguia permanecer inocente, enganando os outros? Embora na minha impressão, eu não conseguisse vê-lo como mais do que isso. Mas ele certamente não deveria fazer algo assim diante de tantas pessoas. Isso poderia ser o efeito colateral do Deus Demônio?
Talvez essa mudança em sua natureza seja por essa razão, fazendo com que ele perca qualquer vestígio de decência que tinha. Neste momento, Xianbai estava diante do encantador demônio, sentindo-se confusa, a reação dela não está absolutamente errada. Estou muito familiarizada com essa situação, ela realmente não está mentindo, ela realmente não tem experiência alguma. De repente, uma energia pungente surgiu, e ambos olharam apressadamente para o topo da torre. Asmodeus disse, excitada, é o Deus? O Deus realmente respondeu? Su Xianbai, parece que devemos encerrar aqui. Embora este não seja o resultado que eu desejava, tudo isso é porque você forçou. O Deus absorveu minha energia, e há uma coisa que preciso dizer, ou então temo que será minha última oportunidade. Asmodeus se transformou em luzes roxas cintilantes que voaram para o céu e desapareceram, mas sua voz ecoou de algum lugar. Quando nos conhecemos pela primeira vez, o que eu disse era genuíno, era um sentimento do fundo do meu coração. Eu não tinha a intenção de te enganar. Ao ouvir isso, Xianbai ficou em silêncio. Ele tentou relembrar suas memórias, lutando para recordar o que haviam dito durante seu primeiro encontro, quando nos conhecemos pela primeira vez. O que ela quer dizer? O que ela disse? Poderia ser a frase "Você é a primeira pessoa a fazer meu coração acelerar assim"? Parece que só posso encontrá-la para esclarecer isso depois de lidar com seu Deus. O repórter abaixo apontou para o local onde a luz roxa mais rica estava se reunindo e gritou alto: todos vocês olhem para o topo daquela torre, a energia está se acumulando lá. O objetivo deles não é reviver, mas sim abarcar o poder do antigo? Por que aquela coisa está aparecendo? A luz roxa se reuniu no topo da torre, então o orbe se dividiu em fios de luz, espalhando-se em todas as direções. Todos que testemunharam isso mostraram grande preocupação. Noah duvidou: como isso pode ser? É possível que o ser de nível antigo não seja apenas um? Então, o que é aquela luz convidativa? Xianbai observou friamente os raios de luz girando ao redor do mundo. Que interessante, as coisas se tornaram cada vez mais complicadas. Um feixe de luz cruzou o céu do lugar das estrelas, no grande pico. Mu Xie estava saboreando uma xícara de chá com leite, passeando no vento nevado, apenas avistando a luz enquanto olhava para o céu. Em seu coração, ela pensou secretamente: aquele poderoso já foi liberado, e eu acabei de começar a desfrutar um pouco da aposentadoria. Por que já está tão problemático? Realmente está ficando cada vez mais complicado. No lugar desolado de uma ilha deserta, Long Min olhou para a luz roxa e suspirou: parece que entramos em uma nova era aqui. Su Xianbai, você superou a minha existência. Aquela coisa horripilante, você nunca deve confrontá-la, ou então todos morrerão.